segunda-feira, você sabe, é bom a gente começar a semana falando sobre dinheiro ou como Mundos e planejar. Fundos, com Samuel Barbie. Isso aí. A Boca já está aqui no nosso estúdio para sempre nos iluminar como é que a gente vai tocar a nossa vida financeira, tendo ou não dinheiro, porque tem essa proeza, entendeu? De nos dar explicações. Um dia, quando eu tiver, eu posso fazer, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Sobre, de fato, o futuro de todos nós. E eu espero que sim, né? Que a gente tenha esse futuro de chegar aí à idade mais avançada e bem, né, Samuca? Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Alê. É um prazer enorme estar com vocês e para falar sobre esse tema realmente muito importante, né? A gente costuma falar na educação financeira, né, que assim a questão da idade, né, é muito mais provável que você chegue, né, a 75, 80 anos de idade do que não chegar. Então a gente precisa, né, ter essa consciência de se planejar para quando esse momento vai chegar. E assim, uma pergunta muito frequente que eu recebo das pessoas, até da própria Fernandinha, né? Fernandinha direto pergunta isso. É o seguinte, olha, eu entendo, as pessoas entendem que se você constrói, né, o dinheiro e a liberdade é uma construção. Então você, como a gente fala, você separa um pedacinho da sua renda todos os meses, você investe bem e aí, né, ao longo de 20, de 30 anos, com o auxílio dos juros compostos, você chega numa situação em que você tem a sua liberdade, a sua independência financeira. Agora, a primeira e a mais essencial pergunta que as pessoas fazem é: e se eu não tenho todo esse tempo? Se eu não tenho 20, se eu não tenho 30, se eu não tenho nem 10 anos, se às vezes eu tenho 50, eu já estou por volta de 60 anos de idade, às vezes a minha vida ativa profissionalmente vai durar muito menos que isso. Então, o que eu faço? E aqui, o que eu queria discutir hoje, debater hoje, era um pouquinho os caminhos alternativos para quem não tem tanto tempo para formar os juros compostos, quem não está tão no início, assim, né? E vou colocar um adendo aí. Na verdade, a gente tem caminhado aí num processo de pessoas vão ficando mais maduras e continuam no mercado de trabalho, porque às vezes não conseguem se aposentar mais como era antigamente, né? Como era os nossos pais, precisam prolongar esse período aí trabalhando mais e precisa ao mesmo tempo também pensar em quando se aposentar, como que vai juntar esse dinheiro que ele não começou a juntar lá quando tinha 20, 30 anos. É uma equação difícil. E que, na verdade, mais outro adendo aí, a gente sabe que o Brasil, daqui a pouquíssimos anos, a gente já falou sobre isso aqui, vai ser um país de pessoas mais velhas do que jovens. Vai ter mais gente envelhecendo do que a gente nascendo. Então, é uma coisa que o país vai ter que pensar sobre isso. E muitos de nós vamos estar, se Deus quiser, nessa equação de pessoas mais velhas e que isso precisa ser pensado, porque muita gente não começou a pensar na sua terceira idade, na sua maturidade lá com 20, 30 anos. E ainda tem, só desculpa, Samuel, ainda tem aquela questão do jovem achar que nunca vai envelhecer, né? O jovem acha que ele vai ficar sempre jovem. Então ele não pensa no futuro, viver presente, né? Então... Mas eu acho que o negócio é esse. Eu acho que o Samuca hoje tem que falar, não é para o jovem de 20 e 30. O jovem de 20 e 30 que está nos ouvindo, começa a poupar ontem. Exatamente. Porque você tem o tempo. Exatamente. O tempo é o fator mais importante da equação. Agora, a gente tem que falar muito para quem não tem esse tempo. E, assim, existe na equação da educação financeira, assim, 3 fatores básicos, né? O primeiro fator básico é sempre você tem que ganhar, né, e gastar. Mas você tem que gastar menos do que você ganha. O primeiro passo, esse passo é essencial, todo mundo tem que seguir exatamente esse passo. O segundo passo é, com o que sobrou, você tem que investir e investir ao longo do tempo. Então, com o tempo trabalhando, você passa a ter que investir menos, né? Passa a ter que poupar menos e passa a ter mais renda passiva. E o terceiro passo, que é o ganhar mais, que a gente fala que sim, você não pode se conter, você não pode ficar satisfeito única e exclusivamente com uma fonte de renda. Às vezes você precisa construir algumas fontes de renda adicionais que podem provir até do seu hobby, né? Eu acho que vocês estavam conversando sobre isso mais cedo. Conversando sobre isso. Agora, para quem não tem tempo, a questão
da primeira parte da equação é a mais importante. Por quê? Nós vivemos num mundo consumista. E esse mundo consumista, ele exige, muitas vezes, que você, para sustentar a sua imagem, você gaste de forma incompatível com quanto que você recebe, né? E isso que eu acho que é um grave problema. E aí, todo mundo que trabalha nesse meio da educação financeira tem uma expressão que eu acho muito legal, que é a corrida dos ratos. A gente vive na corrida dos ratos. O que é isso? É você estar naquela rodinha do hamster, que você corre, corre, corre e não sai do lugar. Por quê? Como é que é o propósito da vida média das pessoas? As pessoas, elas vão, estudam, começam a ganhar algum dinheiro e todo aquele dinheiro que elas ganham, elas querem converter aquilo em qualidade de vida no momento presente. E é natural isso, né? É natural da gente pensar isso e fazer isso. A questão é que ao longo da vida da gente, a gente tem outras demandas que muitas vezes não são comportadas no salário. Se você começa desde jovem, já gastando tudo que você ganha, você vai chegar numa fase adulta e aí você pode querer se casar, e aí você se casa, faz uma baita festa, vai morar num apartamento que muitas vezes você vive na casa dos seus pais, na hora que você muda para a sua própria casa, você ainda nem sabe fazer conta, né, do que você vai gastar. Então, você tem uma série de situações que, às vezes, você sobe degraus acima dos degraus que você deveria ter subido. E aí isso é muito arriscado, porque daqui a pouco pode ser que você opte por ter filhos ou por ter animais de estimação e que, de certa forma, também vão gerar mais despesas. Só que se você viveu assim a vida inteira e chegou no final, né, chegou ali 50, 60, 70 anos de idade, nesse propósito, você já gastou tanto dinheiro e não economizou nada, que agora começam os remédios, etc., e aí as coisas se complicam. E esse mundo consumista, ele impele a gente a sempre correr nessa roda de ratos. O que a gente tem que fazer? Se você age sempre da mesma forma e sempre igual todo mundo age, você vai ter os mesmos resultados, entende? Não adianta você querer fazer a mesma coisa que todo mundo faz e ter resultados diferentes. Então, a gente tem que quebrar essa lógica. Como que a gente quebra essa lógica? Aí entra a questão da educação financeira versus a inteligência financeira, sabe? Educação financeira é quando a gente fala assim, é igual emagrecer. Olha, eu quero emagrecer. Eu sei o que eu tenho que fazer para emagrecer. Eu tenho que fechar a boca, eu tenho que entrar para a academia, eu tenho que, né? Então, tipo assim, tem coisas que são lógicas que todo mundo tem que fazer. Para a educação financeira é a mesma coisa, você sabe que você tem que gastar menos que você ganha. Agora, a inteligência financeira é o próximo passo, é como transformar a educação financeira na prática. E é aí que as pessoas pecam, porque elas estão muito acostumadas a viver na teoria ou entender e só protelar a decisão, a inteligência, de fato, a prática, tá? Então, o que eu queria dizer aqui? Todo mundo que quer transitar da educação para a inteligência financeira acaba enfrentando um severo problema. Qual que é esse problema, né? Você vai encarar o consumismo. E aí você precisa quebrar o consumismo. E aí qual que é o primeiro ponto para encarar isso de frente? Existem algumas alternativas. Uma delas é o minimalismo. Aí vocês vão me perguntar, né? O que é o minimalismo? Como que ele se entende? Como é que isso acontece? Bem, o consumismo, ele tem o foco em eu quero sempre mais que hoje, eu quero sempre mais que ontem, eu quero sempre mais do que eu posso ter, né? Enquanto o minimalismo, ele vai partir para o ponto do tipo assim, menos é sempre melhor. Não digo que é certo ou que é errado, respeitado, né? Não vive mais. E o menos é sempre melhor é uma situação em que você, quando você está mais velho, pensa no tanto de coisa que você já acumulou. Fernandinha, você tem uma noção de quantos pares de sapatos você tem? Não, eu não tenho. Mas eu já estou me desfazendo. Te garanto que eu já estou me desfazendo. Estou super levando a sério o menos é mais. Então, olha só, porque eu penso nisso também. Às vezes eu me deparei com um seriado no Netflix que se chama da Marie Kondo. Eu não lembro exatamente o nome agora, mas é um seriado sobre como você tem que agradecer as coisas que você tem, de certa forma. E para você ser mais organizado, porque eu percebi que eu era uma pessoa muito desorganizada e acumuladora. Então, comecei a perceber que eu precisava trocar esse sentimento. E aí eu comecei a encarar e conhecer um pouco mais esposa do Paulo. A Marie Kondo, ela é muito mais sobre organização. E ela vai te mostrando, tipo assim, olha, um determinado objeto, se ele não tem uso para você, você olha para o seu armário. Tem 1 ano que aquilo está dentro do seu armário. Será que você precisa mesmo daquilo? E aí, a partir disso, eu conheci o minimalismo. E aí eu achei muito interessante no minimalismo a questão de que um dos fundadores fez, que ele fez um negócio muito interessante. Ele falou assim, conheci mais ou menos o conceito do minimalismo, eu vou fazer o seguinte, eu vou empacotar tudo que eu tenho na minha casa, tudo. Então ele empacotou como se ele fosse mudar de casa.
E aí, durante 2 semanas, ele só tirava das caixas aquilo que ele de fato fosse usar. Ele chegou à conclusão de que ele usava 10% das coisas que ele tinha. Então, qual que é a questão aqui? Talvez eu não preciso de comprar tantas coisas quanto eu compro. E aí, você está entendendo que o minimalismo é importante para você alterar a chave do seu cérebro? Então, eu tinha uma chave que era mais consumo, e quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. E a gente sabe que, às vezes, assim, eu quero um carro novo. Você compra um carro, daí você virou a esquina, você já não está mais tão feliz quanto você achava que você ia estar com aquele carro. Você acha que aquele negócio, né? Você vai ver um outro superior, você vai querer o outro, né? Exatamente. E isso é uma corrida sem fim, entende? Então, o que eu gosto de fazer? Pensar o seguinte, olha, no minimalismo, você tem um shift, você tem uma alteração de raciocínio, que você sai do conceito de, olha, eu tenho que consumir mais, eu tenho que gastar mais, para um conceito de que, olha, eu não preciso gastar tanto e a minha felicidade não está no futuro ou nas coisas que eu tenho que adquirir. A minha felicidade, ela está no momento presente e ela está nas experiências, na liberdade que eu conquisto, principalmente reduzindo o meu estresse das decisões. Se eu tenho 100 sapatos dentro de casa e eu preciso escolher um par para sair, eu só tenho 2 pés. E aí eu vou ter que escolher dentre 100 alternativas e qual que vai combinar com cada qual. Você vai ver as pessoas que têm mais fama, que têm Antes mais da pergunta dinheiro, do Gomit, deixa eu falar aqui da... a maior parte delas são minimalistas. Warren Buffett, o Steve Jobs era assim. Você vai ver o Mark Zuckerberg do Facebook, é assim. Você vai ver os caras sempre vestindo o quê? Uma camisa preta básica com uma calça preta ou uma calça jeans, e é assim. E ponto final. Por quê? Porque eles não querem gastar tempo Atenção, com coisas a que são Rede inúteis. 98 eles querem gastar informa. tempo com coisas que De são rodar, já úteis saiu e favoráveis para umas eles. E as pessoas fazem o completo Tratada oposto. pelo time do América. Mas aí, olha só, o minimalismo ele vai propor sempre que menos é melhor. E eu não Ao Atlético concordo também. totalmente com essa ideia. Mas eu acho que é um pedágio que às vezes a gente tem que pagar para chegar no ponto que é o ponto ideal. Qual que é o ponto ideal? O ponto de equilíbrio. É o que eu chamo de essencialismo. O Rios com o que é o Catanho, essencialismo? puxando essas Aqui que levantou ali, já eu confirmo para você. Que você tenha sempre menos coisas. O essencialismo ele vai tentar entender o seguinte: ingressos o que é disponíveis. essencial A para FIFA vai você? fazer. Mas se você não internet passa tá pela claro, você tem privação, Discovery. como que você vai conhecer o que é essencial para você? Então, às vezes, é importante pagar um pedágio com um pouco mais de exageros, né, de certa forma, para que você possa entender o que realmente é importante para você. E aí você tira e diz não para tudo o que não é essencial. Você precisa dizer não para tudo aquilo que não é essencial e focar naquilo que é realmente essencial, naquilo que é realmente importante para você. Então eu falo, para mim, eu sempre digo muito sobre isso, viagem é essencial para mim. Por que eu vou gastar com coisas de luxo se eu preciso e eu gosto de experiências? Mas pode ser que tenha uma pessoa que sim tenha um interesse em ter coisas de luxo e ela tenha o prazer dela nisso. Não há problema nenhum. A questão é, isso cabe na sua renda? Isso cabe no seu orçamento? Eu acho que é sempre a grande pergunta. Né? E muitas vezes a gente se atropela. A gente atropela os pés pelas mãos, né? Então, o que eu quero propor para vocês é isso, é tentar buscar, né, abrir o seu armário, abrir as suas coisas, abrir a sua vida e reavaliar. Isso é essencial ou não é essencial? O que eu estou comprando, o que eu estou fazendo, é essencial ou não é essencial? E os minimalistas têm um caminho muito legal para isso, sabe? Por quê? O minimalista, ele não vai querer cortar a experiência. Quando a gente está passando por dificuldade financeira, qual a primeira coisa que a gente pensa em fazer? Vou cortar o meu lazer, né? Vou cortar as coisas que são supérfluas. Mas não existe supérfluo, você entende? Porque você precisa ter a sua saúde, você precisa ter o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio de todas as formas. Como que você vai ter esse equilíbrio se você não faz o que você gosta? Se você não tem dinheiro para fazer o que você gosta? Hobby. Se você não tem o seu hobby? Exato. Então, é essencial que a gente consiga manter essas coisas, porque é isso que dá o combustível, a gasolina tão cara para a nossa vida, né? Então, o que a gente tem que fazer? Não é reavaliar isso, a gente tem que reavaliar outras coisas que às vezes não são essenciais. Já pensou o seguinte? Olha só, um casal, ele casa. A primeira coisa que ele faz é uma grande festa, em geral, para todo mundo. E aí gasta o dinheiro que tem e que não tem para poder ofertar essa festa para as pessoas. Se você reavaliar aquilo é realmente essencial, você tem que observar para a sua vida e pensar assim, às vezes, como eu conheço casos de pessoas que se casaram, pagaram festa de milhares e milhares de reais e que não tinha uma geladeira em casa. Entende?
eu acho que uma geladeira é mais essencial do que uma festa. Às vezes, para a pessoa não é, até por isso que ela fez essa inversão. Mas qual que é o grande perigo? Eu tenho um padrão que eu estou acostumado. De repente, eu passo, ou eu tento manter esse padrão, saindo da casa dos meus pais e indo morar em outro lugar. Eu tento manter o mesmo padrão que os meus pais têm, mas eu tenho a renda que meus pais têm? Às vezes eu não tenho, eu estou jovem ainda, eu não consolidei minha carreira. E aí, se você mora numa casa mais cara, num bairro mais caro, existe um efeito cascata. Você concorda comigo? Concordo. Tipo assim, qual que é esse efeito cascata? E ele acontece não só para o jovem, ele acontece também para a pessoa mais velha. Que é o quê? Eu moro num bairro mais caro, numa casa mais cara, num local mais caro. O que vai acontecer com isso? Eu vou ter que gastar mais com luz, eu vou ter que gastar mais com energia, eu vou ter que gastar mais com limpeza, eu vou ter que gastar mais com condomínio, eu vou ter que gastar Rafa, mais com uma série tá de me ouvindo, coisas. querido? E tudo isso está roubando o seu tempo de lazer. Vocês estão ouvindo? Tudo isso está roubando. Tá chegando sinal? O minimalista, ele vai olhar e vai falar assim, será que eu preciso mesmo de morar aqui? Será que eu preciso mesmo de uma casa de 4 quartos se eu tenho, às vezes, 2 pessoas dentro de casa? Entendeu? Então, tipo assim, o raciocínio, ele é um E raciocínio... aí, me ouve? nível, O enquadramento tá Kahneman fala ok? do raciocínio Nós vamos fazer lento por e aí raciocínio mesmo? rápido, né? São 2 formas de Cara, os pensar, caras vão rápido e começar a devagar. gritar aqui. Então, Será que eu vou lá qual pra que é o outra seu entrada? propósito? Você tem que pensar de maneira rápida, como todo mundo pensa, mas você precisa pensar no segundo estágio. Então, às vezes, eu estou gastando muito com coisas não essenciais e, por isso, não me sobra dinheiro para fazer aquilo que é realmente importante. Então, o que eu convido a vocês é um pouco sobre esse exercício, né? De, às vezes, pagar um pedágio pequeno, mas pagar um pedágio no minimalismo para depois entender se ter um certo autoconhecimento para compreender aquilo que é essencial de fato para você. E aí você consegue cumprir a primeira Tô vendo com o parte da radinho equação, aqui. que é Tá gastar travando? menos do que você ganha, né? O minimalista também, ele vai reavaliar o quê? Quer que eu entre no Transporte. Qual que é o VMix? seu meio de transporte? Às vezes, os casais ou as pessoas, elas têm 2, 3 carros e mantêm os carros. E os carros, gente, carro é uma coisa que tem um custo muito elevado mensal e que às vezes as pessoas não percebem, não olham para isso. Mas vem, IPVA, IPVA, seguro, gasolina, etc. Então, só a manutenção do carro consome R$1.500, R$2.000 por mês. E eu conheço muita gente que ganha R$2.000 por mês e tem carro. E aí eu penso assim, cara, nunca que a vida dessa pessoa, muito difícil que a vida dessa pessoa caiba, o orçamento dessa pessoa caiba dentro da renda. Por quê? Carro é uma coisa que você deve ter ou se você tiver condição de bancar, né? Então, não é só porque socialmente aquilo é interessante. Você, às vezes, está pagando um preço por ter determinadas coisas que você vai sofrer no futuro, né? Então, eu acho que tem que caber. Eu tenho a possibilidade, graças a Deus, de viver de forma muito diferente. Se vocês forem lá em casa, visitarem lá em casa, vocês não acreditam. Vocês vão se poxa, isso. Bem, exatamente por isso. Exatamente por isso. O que você valoriza. Exatamente o que você valoriza. Então, eu valorizo experiências. E eu valorizo a construção de liberdade. Então, a minha vida vai caber conforme esse propósito que eu tenho. E você pode ter um propósito diferente. A grande questão é sempre tente ter o equilíbrio das suas finanças para que você tenha um presente que você curta, né? Que você tenha liberdade para curtir e, ao mesmo tempo, que você construa um futuro um pouco melhor a partir da renda extra que vai sobrar se você tiver menos consumismo na vida. Esse é o grande pulo do gato, né, Samuca? Se você for pensar bem, porque a gente vive numa sociedade de consumo, né? A gente é bombardeado toda hora. Consumo desenfreado, né? Uhum. Então, assim, você ter essa clareza, né, entre entender que você está, de fato, consumindo uma... A pandemia mesmo, ela serviu para isso, né? As pessoas não saíram melhores da pandemia. Mas eu acho que para algumas pessoas, inclusive para mim, por exemplo, eu, na pandemia, eu vi que tinham várias coisas ali que eu não precisava ter, sabe? Porque mesmo após, né, mesmo saindo para a vida, aquilo ali... Não, eu preciso de tantos pares de sapato, eu não preciso de tantas blusas pretas, eu não preciso de tantas... E você vai, na hora que você for colocar aquilo ali... Mas é difícil você chegar nessa equação vivendo numa sociedade que está ali te bombardeando o tempo inteiro. Por isso que eu acho importante a gente ter essas conversas, né, financeiras, filosóficas, porque é preciso falar mesmo, né? A gente precisa, de fato, começar agora, ou não interessa com qual idade você está, mas, de fato, pensar o que você quer para o hoje, inclusive para pensar no seu futuro, né? O que vai ser
no seu futuro, né? E isso é engraçado, porque a gente tende a demonizar, às vezes, ou até ridicularizar, muitas vezes, o pessoal que trabalha a mentalidade. Mas a mudança de mentalidade é o primeiro passo para que você tenha sucesso. É verdade. E, assim, as pessoas não conseguem compreender isso. Aí começa aquela coisa de zoar coach, etc. E tal. Mas, assim, cara, tipo, pensa o seguinte, um grande atleta, ele tem que ter um técnico. É verdade. Né? Um grande atleta, ele precisa de um técnico. Então, às vezes, você participar de uma mentoria ou ter o acompanhamento de uma pessoa, você não está assim, você passa a se reavaliar. Você passa a questionar determinadas ações. Não precisa de você subir na montanha. no frio. Não é isso. Aí não. Dia de chuva. Cabe um certo julgamento, assim, de saber. Tipo, olha, a questão você precisa muitas vezes de alguém de fora para poder olhar para sua vida e muitas vezes botar um dedo na ferida, sabe? Tipo, é necessário às vezes isso acontecer, porque você tende a deixar de lado os seus erros e focar muito nos seus acertos. Mas às vezes seus erros são o maior professor, né? Que pode aparecer na sua vida para que você acerte futuramente. Então, existe eu estava até acompanhando outro dia um negócio que eu achei muito legal, que era de um médico americano que falava sobre as doenças das pessoas e como que elas estão totalmente associadas com os traumas da nossa infância, né? Então, tipo assim, muitas vezes os traumas ou as coisas que aconteceram na nossa infância vão derivar todas as nossas ações quando a gente for adulto, quando a gente for adolescente, quando a gente for mais velho. E eu acho isso muito interessante, porque assim, são os traumas e são os problemas que a gente passa que nos moldam. Então, eu passei muita privação na minha infância. Então, e eu vejo que grandes investidores, tipo o Luiz Barsi, por exemplo, ele fala que ele não tinha comida para comer. Ele é o maior investidor hoje, pessoa física na Bolsa de Valores do Brasil, com bilhões e bilhões de reais. E ele é um cara que usa um relógio Casio, é um cara que, tipo assim, mora num lugar normal e que vai de metrô para o trabalho todos os dias com 80 e tantos anos de idade. Entende? Então, você vê que é o seguinte, ele está buscando, não é a aprovação dos outros, é a aprovação de si próprio, é o essencialismo nele mesmo para ele fazer aquilo que deixa ele feliz e que independe da opinião das demais pessoas. É isso, Samuca! Consultor financeiro, economista, filósofo, ele é de tudo aqui. Adorei nosso papo. Um beijo, meu querido, muito obrigada. Até semana que vem. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Valeu, adorei!